demos início ao estudo do Apocalipse e vamos dar continuidade. Amém, pessoal? Amém. É importante esse estudo para que nós, cristãos, nós servos, servas, possamos nos situar, possamos saber o que nos espera daqui para frente e também possamos saber o que vai acontecer no mundo, porque nós não podemos ficar distraídos. O nosso Senhor Jesus disse: haverá sinais, e nós temos que acompanhar o quê? Temos que acompanhar os sinais. E quando os sinais surgem, os problemas surgem, as situações surgem, também não podemos nos esquecer de um dos elementos importantes que vai fazer com que a gente não se perca no meio de tudo isso, que é o Espírito Santo. Além de nós aprendermos, sabermos, nós vamos estar aqui nesse culto, nessa reunião, nessa vigília, para buscarmos o Espírito Santo. Aliás, quem entende a importância do Espírito Santo não verá isso como um fardo, mas é um privilégio. Muitos queriam estar nesse momento aqui no paraíso, buscando e recebendo o Espírito Santo, mas não podem. E não terão essa chance, porque o mundo em que se encontram não lhes permite ter o que a gente tem. Nós estamos no paraíso, e para nós isso é um grande privilégio. Cabe a nós saber aproveitar. Amém? Amém. Cabe a nós sabermos aproveitar. Então, hoje nós vamos falar propriamente sobre o livro do Apocalipse. O que esse livro traz para nós? Vamos estudar hoje esse nome, Apocalipse. Diga graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. O que esse livro representa para nós? É um alerta. Porque as coisas vão acontecendo e nós, muitas das vezes, não fazemos casos. Há coisas que você não vai ver acontecendo aqui, mas que já estão acontecendo no mundo. Um exemplo. Você não está vendo aqui a implantação do chip na pele, mas muitos países já começaram a fazer o implante do quê? Do chip para transações bancárias. Nós aqui ainda usamos os cartões multicaixa, cartões Visa, etc. Mas tem países que esses cartões já estão no chip, que já está dentro da pele da pessoa. E tantas outras coisas. Por exemplo, aqui você não vê o exército de robôs, mas tem países que existem exércitos de robôs. Nós aqui, o nosso exército é composto de humanos, mas tem países que têm exércitos de robôs. Então, tem coisas que você não vai ver acontecendo aqui, mas que já estão acontecendo no mundo. Por isso, os sinais são patentes. E graças a Deus, por intermédio da tecnologia, há essa possibilidade de nós sabermos quase tudo que vai acontecendo pelo mundo afora. Agora, diante desses sinais, você não pode ficar distraído e pensar assim: não, isso não vai acontecer agora. Porque na época de Noé, muitos também pensavam: não, isso não vai acontecer agora. A volta, ou seja, o dilúvio não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora, não vai acontecer agora, não vai acontecer agora. E quando todo mundo, ninguém esperava, aconteceu o dilúvio. Então, a volta do nosso Senhor Jesus, a segunda volta de Jesus, está muito mais próximo do que se pode imaginar. Porque tudo que nós, seres humanos, esperávamos, praticamente já aconteceu, pessoal. Uma das coisas que a Bíblia fala que poderia acontecer era a pregação do Evangelho a toda criatura. Que esse Evangelho, que essa palavra fosse pregada a toda criatura. Mas, de forma humana, assim, corpo a corpo, não seria possível chegar a toda criatura,
Até porque há países que o cristianismo não é permitido o quê? Entrar, certo? Há lugares que o cristianismo não é permitido entrar. Mas o que nos leva a crer que mesmo ali onde o cristianismo não é permitido entrar, a palavra já entrou? Através da internet, através dos meios tecnológicos. Então, através dos meios tecnológicos, a palavra já entrou até naqueles lugares onde o cristianismo não pode entrar. Então, querendo ou não, a palavra já está sendo o quê? Pregada a toda a criatura. Esse seria o último sinal. Porque o resto, guerras, terremotos, tudo isso já aconteceu. Ou não? Já. Fome, peste. Será que precisa te falar de fome? Tem agora alguém aqui, se calhar, na reunião que não almoçou. Então, fome está aí. Guerras estão aí. Pestes, doenças. Já tivemos aqui o caso, propriamente da África, Marburg, ébola, etc. Mas tem a Covid que assolou o mundo inteiro. Então, os sinais estão aí. Um dos sinais que também seria o esfriamento, diz a Bíblia que nos últimos tempos o amor de muitos se quer. Isso também não é novidade. É novidade? Não é novidade. Um dos sinais que Jesus falou que também nos últimos tempos, nos últimos dias, o que antecederia a segunda volta de Jesus, é que haveria, tipo assim, os pais se levantariam contra os filhos contra os pais, matar-se-ão, etc. Isso já não acontece. Então, já não falta nada. Está tudo aí. É claro que tem coisas que você não vai ver acontecendo no seu bairro, no seu país, porém, está acontecendo no mundo. Mas você e eu precisamos estar preparados para que não sejamos pegos de surpresa. Aliás, quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo e procura permanecer fiel, não vai ser pego de surpresa. Não vai ser pego. Vai ser arrebatado, vai ser levado, mas não vai ser pego de surpresa. Amém? E eu e você precisamos estar preparados para isso. Vamos lá, Apocalipse. Sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. Então, quando a gente ouve essa palavra, estamos a falar de uma revelação. O que é revelação? Revelação é pegar algo em oculto e torná-lo público. Algo que é privado, algo que está fechado a 7 chaves e vai se tornar público. Então, o Apocalipse é uma revelação sobre as coisas de Deus. O que Deus reservou para o mundo, o que Deus reservou para o seu povo, o que Deus reservou para a humanidade. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse traz à luz as coisas que brevemente devem o quê? Acontecer, incluindo os acontecimentos no final dos tempos. O livramento do quê? Dos salvos, o julgamento dos que rejeitaram a salvação e o destino final de todos os seres físicos e espirituais. Então, o Apocalipse revela tudo isso. O Apocalipse traz à baila, por exemplo, estamos aqui todos reunidos aqui. Aqui tem vários grupos. Aqui dentro da igreja tem vários grupos. Infelizmente, nós precisamos falar isso. Aqui tem o grupo daqueles que são salvos. Aqueles que são salvos. Tem o grupo daqueles que serão julgados porque rejeitaram a salvação. E tem o grupo daqueles que farão parte do grupo que serão jogados ali no lago de fogo e enxofre. Então, eu não sei de que grupo você faz parte. Se você faz parte do grupo dos salvos ou se você faz parte do grupo daqueles que vão ser julgados. Quem tem Deus, está salvo, não vai ser julgado. Não vai ser julgado.
Porque a Bíblia fala de 2 tronos, o trono branco e o trono do juízo final. Amém, pessoal? São quantos tronos? São 2 tronos. Os salvos estarão diante do trono branco, aonde o Senhor falar: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, entram para o gozo eterno. Trono branco. Quem vai estar no trono do juízo final? Vai estar no trono do juízo final aqueles que terão que ser julgados, porque rejeitaram a salvação. E como Deus é justo, não pode condenar ninguém sem provar o porquê que está sendo condenado. Então, ali no juízo final, Deus trará à baila tudo que a pessoa fez, as obras praticadas. E quando aquilo for colocado à baila, assim, abertamente, a pessoa estará consciente de que realmente deve ser condenada. Não tem como a pessoa dizer: não, não posso ser condenada, porque as obras ou as provas estarão ali patentes. Agora, bilhões e bilhões de seres humanos vão estar diante desse trono. A pergunta é: vai levar quanto tempo? 1000 anos para Deus é como um dia. Então eu entendo que não vai levar muito tempo. Se calhar mesmo só 10 minutos, todo mundo vai ser julgado. Mas cada um na sua vez. Amém, pessoal? Mas todos aqueles que rejeitaram a salvação estarão diante do trono do juízo final. Hoje, estamos diante do Deus da misericórdia, aquele que nos salva pela graça, uma graça não merecida, certo? Porque você aceita Jesus como teu Salvador, e por conta de aceitar, você sacrifica as tuas vontades, faz a vontade dele e você é salvo. Porque você não vai pagar com a própria vida física, você só vai sacrificar as tuas vontades. Então nós estamos vivendo essa época, a época da graça. Então esse juiz é o juiz da graça. Mas depois da morte, quando chegar o juízo final, já não é o Deus da graça, o juiz da graça. É o juiz que vai mesmo punir. Vai punir o diabo, os seus demônios e todos os seus seguidores. Então eu tenho que ter em atenção tudo isso, para que amanhã você não diga que não foi avisado. Todos nós temos a oportunidade de ouvir. Continuando aqui diz: o autor do livro é o próprio Senhor Jesus. A fonte de seu conteúdo é o Deus Pai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O receptor da mensagem para gravá-la e transmiti-la é o apóstolo João. Os servos de Deus são exclusivamente o público-alvo do livro, a quem ele dá o privilégio de entender seu plano para eles e para todo o restante da criação. Olha aqui para nós. Por isso é que você vê que nós não aconselhamos uma pessoa que está chegando na igreja ler o livro do Apocalipse. Também não proibimos. Mas é um livro que, se a pessoa está chegando hoje na igreja, ela vai ler aquele livro, ela não vai conseguir entender, porque é um livro cheio de simbologia, é um livro cheio de imagens figuradas, mas que trazem um significado muito forte. Então o livro do Apocalipse foi dirigido aos servos, às servas,
Por exemplo, todo aquele que faz a obra de Deus, o servo, a serva, deve estar enquadrada nesse livro do Apocalipse. Porque é uma revelação que Deus abriu para nós, os servos. Para nós que conhecemos a palavra, para nós que temos o entendimento da palavra. Então você vê que mesmo às vezes conhecendo a Bíblia, a palavra, tem coisas no Apocalipse que a gente não consegue entender. Porque são coisas muito profundas espiritualmente. Então, não foi feito para aqueles que estão do lado de fora, foi feito para aqueles que estão aqui dentro. Então, quando Deus revelou a João, ele revelou a João o Apocalipse, esse livro, para que ele pudesse transmitir aos servos, a nós. Então, o objetivo é consolá-los em suas tribulações e prepará-los para o que está por vir. Então, o objetivo desse livro é eu fazer o quê? Primeiro, consolar, certo? E nos preparar para as tribulações que estão por vir. Você sabe que como servos e servas, nós somos muitas das vezes atribulados. E nessa tribulação há momentos que você pensa em desistir, que você pensa em voltar para a vida antiga, que supostamente é uma vida livre, mas não é livre. O diabo nos faz pensar assim. Se é pastor, pensa em sair da obra. Se é obreiro, pensa em sair da obra. Se é membro, acha que vir todos os dias na igreja é um fardo. Então, essa mensagem do Apocalipse é Deus trazendo um consolo para nós, para dizer, olha, ainda que vocês sejam perseguidos, atribulados, e chega um momento que vocês queiram desistir, eu estou aqui. Eu estou aqui. O Espírito Santo está aqui para vos fortalecer. E traz para nós aquela mensagem de que isso ali já está escrito e vai acontecer. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom que eu venci. Essa palavra, Jesus estava se dirigindo a quem? Aos seus servos. Ele não estava se dirigindo às pessoas que estão lá fora. Ele estava se dirigindo aos seus servos. Você está sendo perseguido, perseguida pela família, pelos colegas de trabalho? Se está sendo perseguido, está passando injustiça, está passando tribulações no teu dia a dia, tem de bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Então, é uma forma de nos conscientizar de que o que está acontecendo hoje não pode ser novidade. As lutas e as tribulações não podem ser novidade para você que já é um servo ou uma serva de Deus. Isso tem que fazer parte da sua vida como cristão, como cristã, como servo, serva. Isso tem que fazer parte da sua vida. Agora, duas coisas aqui. O objetivo é consolá-los em suas tribulações e prepará-los para o que está por vir. Isso é inevitável, a fim de que sejam poupados das terríveis catástrofes e desgraças que assolarão os que aqui ficarem. A pergunta é, quem vai ficar? Então, os deixados para trás são os que vão ficar aqui. São os que vão ficar aqui. Porque imagina, se você tiver no grupo daquelas pessoas que morrerem antes de Jesus voltar, tipo morrer hoje ou amanhã, amém, pessoal?
morrer hoje ou amanhã, você vai ressuscitar, se você é de Deus, claro, e vai ser levado aos céus. Mas se você morrer agora, se você não morrer agora e Jesus voltar, vai acontecer aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Diz a Bíblia que vamos ser levados aos céus. Como isso vai acontecer, eu não sei. Mas vamos ser arrebatados. Vamos embora. Amém, pessoal? E vamos morar com Jesus. Agora, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer bem próximo da grande tribulação. Porque Deus vai arrebatar o seu povo para que o seu povo não passe por esse momento. Nós vamos ser atribulados, vamos passar pela tribulação, mas não pela grande tribulação. Então tem a tribulação e tem a grande tribulação. A grande tribulação vai ser para os que ficarem aqui, que serão deixados para aqueles que não serão arrebatados, aqueles que não serem levados, vão ficar e vão ter que enfrentar a fúria do anticristo. Então, os que ficarem para trás são os que conhecem a palavra, de alguma forma já serviram a quem? Mas a um momento vacilaram. A um dado momento vacilaram. E por terem vacilado, ficaram. Esses é que vão gemer. Mas vão gemer terrivelmente. Vão gemer terrivelmente. Porque eles vão estar diante de um dilema. Se eu fizer isso, eu estarei desagradando a quem? A Deus. Então eles estarão diante de um dilema. Ou agrada o sistema, ou agrada a quem? A Deus. Se agradar o sistema, então o castigo da grande tribulação vai ser amenizado. Vai poder comer, vai poder comprar, etc, etc. Se desagradar o sistema, então vai ser perseguido e muitas das vezes até morto. Só que para ser salvo, ela terá que pagar pela própria vida. Porque essas pessoas negaram o sacrifício de Jesus. Só vão ser arrebatados aqueles que estão aceitando o sacrifício de Jesus. Então, negou o sacrifício de Jesus, terá que pagar pela própria vida. E vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Porque o terror vai se implantar na terra. Você está na fila de pessoas que vão ser degoladas porque acham que aceitar o sistema é pecado, e você está a ver ali os próximos a serem degolados a sangue frio, e não é uma coisa rápida, pronto, não vai ser assim. Vai ser de alguma forma devagar, para que a pessoa sinta a dor, para que a pessoa gema e sinta a dor. Nem todos estarão preparados para isso. Muitos, naquela hora, vão desistir. Na pergunta que vai ser feita entre aceitar Jesus e aceitar o sistema, muitos vão preferir aceitar o sistema. Amém, pessoal? Então, você quer fazer parte de que grupo? Dos que vão morrer salvos, e se não morrer, serão arrebatados, ou dos que vão ficar para trás? Porque esse momento vai chegar. Queira você aceitar ou não, esse momento vai o quê? Vai chegar, pessoal. Amém, gente? Esse momento vai chegar. E pelos cálculos, sem querer avançar datas, não está longe. Porque os sinais também são visíveis. Os sinais são visíveis.
A depravação já está no mundo. Já está no mundo. Hoje, o que mais se fala é a implantação da nova ordem mundial. Sim ou não? Então, tudo está sendo preparado para que isso se efetive. Tarde ou cedo, isso vai acontecer. Então, Deus traz para nós esses elementos do Apocalipse para que você possa se posicionar. E a ideia não é trazer o evangelho da facilidade. A ideia mesmo é trazer para você que nós vamos entrar num período muito difícil, mas um período que você terá que mostrar se é ou não cristão de verdade. Num período que você terá que mostrar a fé que você diz crer em quem? Em Deus. E quando Deus vê que a coisa está chegando num nível que você que é escolhido poderá se perder, Ele vem e leva a sua igreja. E só vão ficar para trás os que rejeitaram a salvação. Amém? O receptor da mensagem, para gravá-la e transmiti-la, é o apóstolo João. Os servos de Deus são exclusivamente o público-alvo do livro, a quem ele dá o privilégio de entender seu plano para eles e para todo o restante da criação. O objetivo é consolá-los em suas tribulações e prepará-los para o que está por vir, a fim de que sejam poupados das terríveis catástrofes e desgraças que assolarão os que aqui o quê? Esse tratamento especial dado aos seus servos é um tema recorrente na Bíblia. O Senhor Jesus disse uma vez: quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Vamos, uma pausa. Olha aqui. Só essa parte. Quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Um dos problemas que a igreja enfrenta hoje é a surdez espiritual. As pessoas estão surdas, não conseguem ouvir. Não tem sensibilidade para quê? Para ouvir. Quando Deus chegou para Abraão e falou com Abraão, falou quantas vezes? Uma só vez. E Abraão ouviu, obedeceu e partiu. Mas hoje, quantas palavras você já ouviu? Desde pequena que você vem ouvindo a palavra de quem? Abraão não teve pastor, Abraão não teve bispo, Abraão não teve igreja, Abraão não teve um guia, simplesmente ouviu uma voz no pensamento que lhe disse: sai, e ele obedeceu. Hoje, por que as pessoas não ouvem? Hoje, por que mesmo Deus falando quase todos os dias, através das rádios, televisão, internet, presencialmente, as pessoas insistem em viver no pecado, insistem em viver no erro, insistem em permanecer naquilo que mantém a consciência pesada, que mantém a comunhão dela com Deus atrofiada, insistem em continuar no pecado, mesmo ouvindo a palavra, porque estão surdas. Espiritualmente falando, estão surdas. Precisam ser curadas. Eu não sei se é o seu caso. Porque quando ele diz quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. Porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Há quem ouve fisicamente, mas espiritualmente falando não consegue ouvir. Porque senão como é que se explica? Alguém que está há anos na igreja ainda comete aqueles pecados grotescos. Talvez você não gosta quando se prega diretamente, quando se fala daquilo que você faz ou deixa de fazer.
Mas a grande questão é que você tem ouvidos, mas não consegue o quê? Ouvir. Porque se você ouvisse, você praticaria, você tomaria a decisão, você agiria, você abandonaria o pecado, abandonaria o erro, abandonaria o mundo, abandonaria aquela vida errada e procuraria fazer o que é certo. Mas a sua teimosia e rebeldia à palavra de Deus é uma demonstração que você está surda espiritualmente. É uma demonstração que você está surdo espiritualmente. Por isso é que você é teimoso. Por isso é que você é teimosa. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Ouça. Então, tudo que nós estamos falando aqui só vai surtir efeitos em quem tem ouvidos. Em quem tem ouvidos sensíveis. Em quem pelo menos seja como Abraão, que ouviu e obedeceu. E depois diz: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é que? Mateus 13:9. Parábola, o que é parábola? Que? Enigmas, histórias. Mas eu vou te dar um exemplo direto. Posso? São indiretas. E há pessoas na igreja que reclamam muito disso. O pastor me deu o quê? Jesus também fez isso. O problema não é ser direto ou indireto. Se você está se sentindo tocado, é porque tem alguma coisa a ver com o quê? Então muda. Não é mais fácil mudar do que ficar questionar se é direta ou se é o quê? Indireta. Se está sendo uma indireta para ti, então é porque tem alguma coisa. É aquilo que se fala, carapuça. A carapuça serviu. Sei lá, esse negócio ali. Esse negócio aí de carapuça, que vocês falam muito. Então, se a carapuça serviu, é porque são as tais parábolas. Para os discípulos, Jesus falava abertamente. Mas para aqueles indivíduos, Deus falava por quê? Por parábolas. Por exemplo, como é que Jesus falava com os fariseus? Eles falavam por quê? Parábolas. Jesus se dirigia aos hipócritas por parábolas. Por parábolas. Algumas coisas ele falava direto. Algumas coisas ele usava o quê? Parábolas. E tem pessoa que se chateia com as parábolas. Mas seja por parábolas ou não, é para te ajudar. Amém, pessoal? Amém. Seja por parábolas ou por diretas, é para te ajudar. Não, eu prefiro que me falem mesmo diretamente. Não precisa. A tua consciência não engana. Se você sabe que está no erro, você sabe que está no quê? Vai precisar direto para o quê? Ou você acha que se você ir para o inferno, alguém vai ser cobrado? O pecado não é transferível. É como no tribunal. O crime não é transferível. Vai pagar quem cometeu. Certo? Embora nós temos o costume de falar assim, meu Deus, que o sangue dessa pessoa não seja cobrada, mas eu estou a fazer a minha parte. Então, Deus não vai me cobrar o sangue. Não vai.
Se eu estiver fazendo a minha quê? A minha parte. Mas ainda que eu seja cobrado, a tua salvação será cobrada em você, porque você é responsável pela salvação da tua própria alma. Cada um é responsável pela salvação da própria alma. Amém, gente? Amém. Continuando, Deus tem um carinho especial com aqueles que o servem. O Apocalipse é a maior prova disso. Quando o Senhor revela a eles detalhes do porvir para que garantam a sua salvação. O recado é claro: se não é servo, você não entenderá essas revelações. Olha como Deus nos ama, pessoal. Por Deus nos amar, às vezes Ele fala coisas que doem, mas tudo que dói é bom, é como um medicamento. Põe na ferida, arde que arde, mas no dia seguinte cicatriza a ferida. Dói, mas faz bem. O bom medicamento é aquele que arde, porque ele queima, ele destrói as bactérias. É assim que funciona. E o cuidado especial que Deus tem para com os seus servos é quando Ele traz um alimento que nos confronta. Que nos confronta, sem dar voltas. Se está no pecado, vai mesmo para o inferno, não adianta. Então você só tem uma escolha: sair do pecado, largar o pecado e vir para o reino de Deus. E salvar a sua alma. Amém, pessoal? Amém. Vamos fazer isso. Se você não está aqui porque você pensa na salvação da sua alma, você está no lugar errado. Só que você que pensa na salvação da sua alma tem que estar preparada para ouvir a verdade. Não apenas ouvir, mas obedecer também. Amém, pessoal? Amém. Quando o Espírito Santo confrontá-la em abandonar aquele erro, ou aquela situação, ou aquela coisa, não sei, você tomar a atitude, a decisão rápida de abandonar aquilo. Porque é a sua salvação que está em jogo. Amém, gente? Amém. Nós não vamos levar nada desse mundo, pessoal. Nós não vamos levar nada. Você não vai levar nada. Nada. Nem a sua sabedoria. Você estudou tantos diplomas, mas tudo isso fica. Nós não vamos levar absolutamente nada. A única coisa que vai conosco é a nossa alma. E a gente tem que cuidar dela. Amém, povo de Deus? A gente tem que cuidar da nossa salvação. Por isso, eu quero convidar você que vai se organizar. Você que há um tempo para cá, até hoje, você estava vivendo de forma desorganizada. A sua vida espiritual está desorganizada. Não está em ordem. E você quer colocá-la em ordem. Você quer colocá-la no seu devido lugar. Então, eu quero convidar você a organizar a sua vida. Ou seja, você está andando com um homem e você sabe que o que vocês estão a fazer é fora dos padrões da fé. Então você vai tomar decisão hoje. Depois dessa decisão, depois de você entregar a vida aqui no altar, ligar para essa pessoa e acabar com esse namoro. Acabar com essa relação. Nem que isso te custe um preço alto. Você precisa fazer isso. A não ser que a salvação não te diz nada. A não ser que a salvação da sua alma não te diz absolutamente nada. Então, você vai organizar a sua vida.
Você vai passar fome, você vai passar por lutas, mas isso é um período de tempo, porque depois Deus vai te honrar. Certo ou errado? Quando você honra a quem? Deus também te honra. Então, aquilo é como se fosse uma ponte, um período difícil, mas depois vem a bonança. Deus vai te honrar. Você precisa fazer isso. Talvez o seu caso nem é isso que eu citei, mas você é uma pessoa que é muito inclinada à mentira. Você tem essa inclinação, você mente com facilidade. Já viu pessoas assim? Mentir é como beber o quê? Água. Então você vai se organizar. Meu Deus, eu não quero mais, nem que eu unja a minha boca, mas eu não quero mais mentir. Eu não quero mais viver na mentira, porque a mentira é do diabo. Eu falo muito disso porque isso me preocupa, e eu sei que uma pessoa que vive dessa forma está condenado a ir para onde? Porque o pai da mentira quem é? Então você vai se organizar também e vai colocar a sua vida espiritual em ordem. Mentira, roubo, adultério, prostituição, não sei. Atitudes ou ações que têm desagradado ao Espírito Santo, que têm entristecido o Espírito Santo. E você sabe que tem entristecido. Não vem com essa, não, o bispo não falou isso, o que eu faço é outra coisa. É isso mesmo. Isso tem entristecido o Espírito Santo. Então se conserta. Amém, gente? Por favor, se conserta. É a sua salvação, gente. É a sua salvação. E eu vou te dizer uma coisa, que é muito legal, que é muito bom. O dia que você sentir a sensação, aquela sensação muito boa, muito boa, muito boa, mas é uma sensação tão boa, que você vai querer morrer. Não é depressão. Morrer por depressão e morrer porque está salvo são duas coisas totalmente. A verdade é que quando a gente está salvo, nós queremos morrer. Se isso acontecer, posso te dar um conselho? Pede para Deus te matar. Para você não perder a salvação da tua. Não estou a brincar, gente. Peça para Deus te matar. Que aconteça alguma coisa. Ah, não, isso eu não vou pedir, não. Então, você não entendeu o que eu estou a falar. Diga-me, gente. O dia que você entender o que eu estou aqui a dizer, você vai pedir para partir. Isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Eu queria morrer. Só que a gente não morreu. E é complicado, porque todos os dias você tem que se confrontar com o pecado. Sim ou não? Sim. Todo dia, toda hora. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, e às vezes o que a gente fala sem querer, acaba comprometendo a salvação da nossa alma. Então, pessoal, se hoje, depois que você sair daqui de frente, você tiver essa sensação, peça para um carro te atropelar. Mas por que vocês não aceitam? Se eu estou falando de uma coisa o quê? Boa! Vocês não estão a entender a minha linguagem. Vou repetir. Você veio aqui na frente, confessou os teus pecados, Deus te limpou, o Espírito Santo entrou, e você está sentindo aquela sensação muito boa, que você já está no céu. Pelo amor de Deus, peça isso. Não perca essa chance. Diga amém. Amém. Isso aconteceu lá no Lubango. Foi muito bacana.
Eu não me esqueço dessa obreira. Domingo, 18 horas, hoje é vigília da alma, era a noite do Pentecoste. Naquele dia a gente buscou, o Espírito Santo buscou, ela estava mais ou menos aqui. Ela chorou, se entregou e tal. Terminou o culto feliz da vida. Ao ir para casa, no passeio andando, cantando, louvando a quem? Mas esta terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? O carro saiu da estrada, foi mesmo no passeio, pegou ela. Lembra? A senhora estava, não estava? Ela estava. Morreu. Está salva. Como é que você sabe, bicho? Não sei, eu só sei que ela está salva. Amém, pessoal? Pela vida dela, não tem ninguém que diz que aquela obreira era mau caráter. Não tem. De Deus. Humilde. Está salva. Eu acho, é que eu não estava dentro dela, mas eu acho que naquele dia ela pediu para partir, para ir embora. E Deus a levou. Amém? Então, se você sentir isso aqui, pensa isso. Epa, cada um cuida da sua quê? Da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Mas eu estou tentando te ajudar. Eu estou tentando te ajudar. Organiza-se, porque a qualquer momento você vai partir. Tem que se organizar. Seja individualmente, seja coletivamente, mas o arrebatamento vai chegar. Ou você pensa que arrebatar é só mesmo desaparecer. Às vezes o avião cai, e quando o avião cai, uns morrem. Ali alguns foram o quê? Arrebatados. Uns foram arrebatados. Dormiu, não acordou mais, aí o cara foi o quê? Arrebatado. Dependendo de como ele está com Deus. Então você também precisa se preparar. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.